O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Às vezes a gente, quando ouve esse versículo do Salmo 77, que nós não devemos esquecer das obras do Senhor. Às vezes a gente pensa somente, na obra da criação, todas as coisas que Deus fez, o homem. Isso sim também. Mas a maior obra que o homem não pode esquecer, que nós não podemos esquecer, é que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. E ele se encarnou para quê? Para devolver a nós o que nós havíamos perdido. Essa é a grande obra. Perdemos o paraíso celeste, perdemos o paraíso terrestre, onde Deus nos criou e nos colocou lá. Acabamos perdendo por causa do nosso pecado. E agora o Verbo se encarna no meio de nós. Vem nos salvar para que nós agora não somente recebamos de volta o paraíso terrestre, mas agora sim o celeste, o céu. E hoje nós estamos celebrando a exaltação da Santa Cruz. E por que nós estamos exaltando a cruz que é exaltada por todos nós? Não vamos pensar somente na cruz enquanto o madeiro, Aquele madeiro em forma de cruz que está ali e a gente olha. Bem, o madeiro pelo madeiro é só madeiro. Cruz pelo madeiro é só cruz. Mas nós temos que contemplar quem está no madeiro. É ali que está o ponto fundamental para que nós possamos exaltar aquele que está ali. Hoje, na liturgia, vocês vão ver, na hora que eu estiver rezando o prefácio, lá ele vai falar de duas árvores. Uma é a árvore da morte. A outra é a árvore da vida. A árvore da morte estava lá no centro do paraíso terrestre. E Deus tinha dito para o homem o seguinte: não coma do fruto daquela árvore, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Então isso significa, que Deus nos deu uma vida eterna. A nossa vida era eterna. Ela só poderia não ser mais eterna se nós comêssemos do fruto daquela árvore. O homem, levado por Satanás, acaba comendo daquele fruto. Aí nossa vida agora ficou limitada. E o homem ainda entra nessa
Situação difícil, né? Que fica com medo da morte. Porque morrer significa perder tudo. Perder tudo, desaparecer. A serpente acabou fazendo isso. Essa foi a consequência da árvore do paraíso, do fruto do paraíso. Come-se, perde a vida, o pecado entra e pronto. O homem agora se torna inimigo de Deus. Quando o homem come a árvore do paraíso, ele se torna inimigo de Deus. Ele dá as costas para Deus. Ele não quer mais saber de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, como está dizendo aqui no livro, na leitura que nós acabamos de ouvir do Evangelho de São João, quando Jesus conversa ali com Nicodemos. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Lá no Calvário, é estendida agora uma segunda árvore, ou melhor, é plantada no solo do Calvário uma segunda árvore. Se lá no paraíso foi a árvore da morte, agora lá no Calvário foi plantada a árvore da vida. E na árvore da vida tem um fruto. O Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Agora, o fruto é Deus. É Deus que está ali. Todo aquele que olhar e nele crer, terá a vida eterna. Só que aqui tem um detalhe que talvez vocês não tenham percebido. Aquele fruto que está ali, ele também deve ser comido. Na quinta-feira que antecedeu a sua morte, Jesus, junto com os seus apóstolos, estavam ali na última ceia. E ele antecipou o que iria acontecer no dia seguinte. Porque a missa é o Calvário. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Na árvore da vida, não mais da morte. Ali está o nosso Deus, que Ele faz agora um convite. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Na árvore da vida, o corpo dele é dado como alimento. Na árvore da vida, o sangue dele é dado como bebida. Para quê? Pela nossa salvação. Quem come deste corpo e bebe desse sangue terá vida eterna. Se do fruto da árvore do paraíso se comesse, perderia-se a vida, o fruto do Calvário, que é nosso Senhor Jesus Cristo, se torna alimento de vida eterna. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. E é uma ressurreição que nos leva para a eternidade, para nós habitarmos com Ele por toda a eternidade, por toda a vida. Na árvore da morte, do paraíso, a vida é eliminada. Na árvore do Calvário, a vida é restabelecida. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós precisamos ver Deus encarnado, vertendo sangue. É bonito que um dia, uma pessoa que é conhecida minha, eu acho que foi a Eliana Maria,
ela tem no perfil do WhatsApp dela, não sei se ainda está, lá está, Jesus crucificado e os anjos com um cálice na mão, colocando os cálices embaixo das chagas de Cristo e ali o sangue vai descendo. Não pode se perder nada, porque aquele sangue precisa ser bebido por nós. E aquela carne precisa ser comida por nós. É lamentável, meus irmãos, quando muitos cristãos católicos, eles participam do sacrifício do Senhor e, infelizmente, eles não resolvem a vida deles, porque eles estão numa vida errada e precisa ser resolvida, e eles não podem se alimentar do fruto que nos salva. E não pode beber do sangue que nos salva. E vai levando e vai passando a vida, o tempo vai passando, e não pode. Enquanto tem aqueles que, não levando em conta que não pode, vão lá e cometem o grande sacrilégio e acabam comendo e acabam bebendo, cometendo o sacrilégio. Para se comer do fruto da árvore da vida e beber do sangue da árvore da vida, é necessário que nós estejamos em estado de graça, porque a morte de Jesus, ele nos salva do pecado e nós damos a resposta: Senhor, eu me arrependo e não quero mais pecar. Então, a partir do momento que eu digo, eu me arrependo e não quero mais pecar, o perdão acontece, é dado. Aí agora somos livres para poder nos alimentar, tanto do corpo como do sangue, para que encontremos força nessa vida, nessa caminhada, até o dia que o Senhor nos chamar para nós vivermos eternamente com Ele. E, infelizmente, eu volto a repetir, o número de sacrilégios vai aumentando, porque querem comer da carne e querem beber do sangue, mas não querem mudar de vida. É preciso mudar de vida. A morte de Jesus na cruz tem que causar em nós mudança de vida. Não dá para continuar na mesma vidinha, na vidinha que leva à morte. Agora tem que ser a vida que nos leva à vida, a vida eterna junto com Ele. É isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Nós olhamos para a cruz e vemos o crucificado. E ali dizemos para o Senhor: muito obrigado, Senhor. Porque antes eu era filho da ira, como diz São Paulo. Agora não sou mais. Por causa do seu corpo e por causa do seu sangue, que é derramado, e isso causou mudança de vida. Agora, Senhor, como eu sei que eu sou fraco e tenho a tendência a cair, me alimenta, Senhor, do teu corpo, me alimenta, Senhor, do teu sangue, para que eu não venha a cair novamente. Por isso que os santos, eles não cessavam de meditar diante da cruz do Senhor. Você vê, né? Santa Teresinha está lá. O esposo dela, quem é? É o Cristo crucificado. Quando ela olha, ela agradece a redenção e promete a ele que ela não vai voltar mais à vida velha. Se bem que ela nem viveu uma vida velha, né? Nem viveu essa vida velha. Mas vamos dizer assim, o Santo Agostinho
um Santo Inácio de Loyola e tantos outros, que olham agora para o crucificado e diz perdão, e procura nele, na missa, do sacrifício da Santa Missa. Nós vamos para isso, para participar de todo esse momento de dor, de sofrimento de Jesus. E ali nós pedimos perdão dos nossos pecados. E depois nós temos direito a nos alimentar dele. Porque a nossa vida já não é mais uma vida velha, já é uma vida nova. Nós morremos para o pecado no dia que nós fomos inseridos na água. E ali o padre falou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento nós morremos para o pecado. E agora nós temos direito a uma vida nova. E a partir dessa vida nova, para ela continuar nova, só se alimentando do fruto da árvore da vida. Quem não se alimentar do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, dificilmente conseguirá passar nesse mundo para a vida eterna e ir para a vida eterna com Deus. Se nós não nos alimentarmos, mas vejam só, não vamos limitar somente ao alimento em si. É preciso participar de todo o sacrifício dele, que acontece na Santa Missa. Por isso que nós falamos sacrifício da Santa Missa, sacrifício do Senhor. É preciso participar de todo o sacrifício. É preciso sofrer com ele. É preciso morrer com ele. É preciso configurar-se a ele, para depois se alimentar dele, para encontrar força contra o pecado. Porque na árvore da vida, ele venceu o pecado, a morte que foi vencida lá no paraíso. Agora, ele vence, ou melhor, a morte que acabou sendo vivida, né? É até um contrário que eu estou falando, né? Mas lá no paraíso, a morte ela foi ressuscitada, mas no Calvário ela foi matada. E agora nós temos direito à vida eterna. Então, lá na cruz ele vence a morte. Na cruz ele vence o pecado. Na cruz ele nos dá vida eterna. Bendita cruz. Bendito crucificado. Aí a gente já vê, né, os efeitos da salvação e da redenção. Do lado dele está um ladrão e um assassino. O ladrão e o assassino se arrependem, porque se ele não tivesse se arrependido, Jesus não ia falar o que falou. Então ele se arrepende. E ali Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Um assassino que não deveria receber a salvação, mas por causa do arrependimento dele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Quero convidar vocês no dia de hoje, ao passarem diante da cruz, ou aquela cruz que você deixou no quarto, que está lá na parede do seu quarto, ou na parede da sua casa, ou sabe lá aonde, se ajoelha diante dessa cruz e agradeça a Deus. Ó árvore da vida, bendita árvore da vida, que trouxe salvação para mim e trouxe redenção. Depois agradeça, bendito sacrifício da Santa Missa, que atualiza, que renova o sacrifício acontecido no Calvário e que traz redenção para mim e que traz salvação para mim. Bendita a Eucaristia, que se tornou alimento de redenção para a minha salvação.
Bendita a Eucaristia. Hoje é dia de nós lembrarmos o dia da nossa primeira comunhão que nós falamos, né? Mas seria melhor dizer o dia que eu participei do sacrifício da missa e pude me alimentar do corpo e do seu sangue, que traz salvação para mim. Agradecer por todas as missas que você participou até hoje. Graças a Deus, nós agora não podemos dizer que nós não podemos participar. As igrejas abriram-se novamente. Lutemos para participarmos da redenção do Senhor que se dá através do sacrifício da missa. Lutemos, façamos de tudo para não ficarmos sem este alimento, porque uma das coisas que Satanás vai querer vai ser isso, tirar o alimento que salva, para você e eu nos perder. Ele sabe muito bem o valor da Eucaristia. Ele sabe muito bem. Para terminar, vamos lembrar lá, né, de Elias, quando ele fugia de Jezabel, com medo, porque Jezabel iria matá-lo, né? Ele entra pelo deserto afora. Aí chega um momento lá que ele diz assim: Senhor, pode me levar à vida. Aí um corvo vem com um pão e o alimenta. Aí Deus diz: você precisa se alimentar para você chegar no monte de Deus. E ali ele se alimenta e restabelece as forças. E ele vai para o monte de Deus. Nos alimentemos, porque Jezabel está atrás de nós, que é Satanás, doido para nos destruir. Mas no caminho dessa vida, Deus nos dá o sacrifício da missa, aonde se renova o sacrifício do Senhor na cruz. E ali Ele nos salva e nos dá o alimento, para que na medida que nós formos alimentados, nós possamos um dia chegar no monte de Deus, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.